queridas irmãs, queridos irmãos. Como todos sabem, os nossos encontros aqui, nas noites de segunda-feira ou de quinta-feira, tem o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro que nós obedecemos capítulo a capítulo, de tal forma que as pessoas que desejem acompanhar em suas casas a leitura daquilo que se estará comentando ou que se comentou, poderão fazê-lo. Uma vez que nós não saltamos, nós não fazemos a escolha aleatoriamente, o que também significa dizer que ninguém que hoje, estando aqui pela primeira vez e ouvindo alguma coisa que possa, de verdade, lhe ser útil, precise desconfiar que alguém nos contou o seu problema para que nós falássemos aqui algo direcionado para ela. Coisa que já aconteceu, inclusive, de gente não voltar disso. Não, eu fui lá, que coisa mais horrorosa. Fui lá naquele centro espírita e alguém contou tudo pro cara, porque o cara falou só pra mim. Não volto mais lá não. Bando de fofoqueiro. E na verdade, nossas necessidades são tão amplas, em tantas áreas, que a riqueza que está no Evangelho é inesgotável em função daquela necessidade, que para nós também encontrará em todas as suas páginas coisas que digam respeito ao nosso caráter, à nossa identidade, às transformações que precisamos fazer. Por isso, ninguém nos contou nada da vida de ninguém. É o Evangelho que é o roteiro e que serve de base para os nossos encontros. E estamos falando sobre coisas muito importantes. Havíamos terminado há pouco um capítulo que nos dava lições muito sublimes acerca de nossas vivências, daquilo que estamos passando agora, que todos estão sendo chamados, todos os que vivem na terra hoje são convocados, não são só os espíritas, não são só os cristãos, são todas as criaturas da terra convocadas a uma tarefa de construir um mundo diferente, um mundo melhor. E abordamos ao longo de várias semanas este capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ressaltando que a escolha é pequena, não porque seja muito complicado para o Senhor escolher, eu quero só os magros, quero só os gordos, quero só os loiros, quero só os morenos. Não, porque de verdade somos nós quem escolhemos. Todos são chamados, mas precisamos perguntar quem é que quer. E se o capítulo 18 nos fez meditar sobre este tema, o capítulo 19, que é aquele que já estamos comentando há algumas semanas, nos mostra quais são aqueles que poderão ser os escolhidos. Não porque vai fazer as coisas de um jeitinho que o Senhor vai gostar dele. Não, você é dos meus, vem cá, eu vou te proteger, entra aqui debaixo do meu manto e a gente passa. Como meio clandestino, assim, meio escondido. Mas porque no capítulo 19 nós encontramos aquilo que dá a cada filho de Deus o que é necessário para ele estar entre os que se escolhem. É exatamente a determinação, aquilo que nos faz descobrir uma força que em outras áreas nós não encontramos. Grande parte dos sofrimentos da humanidade, se não a totalidade, em
envolvendo aí problemas morais, problemas emocionais, problemas de saúde, saúde física, saúde moral, saúde mental, estão enraizados numa enfermidade, a enfermidade da vontade. Esta é a enfermidade que nos tem levado ao cemitério mais do que o câncer, mais do que outros tipos de doenças que a gente vê se multiplicarem. A enfermidade da vontade. Porque é exatamente quando nós exercitamos de acordo com aquilo que acreditamos no caminho do bem, que nós começamos a tratar da nossa vida como algo que tem um valor, como algo que tem uma destinação, uma tarefa crucial na evolução da humanidade. Nenhum de vocês que está aqui está dispensado disto. Cada um de vocês é um agente e é dotado desta potencialidade. Voluntas, de onde se vem com a expressão latina, não é? Em português, vontade. Qual é a nossa vontade? Porque ela está diretamente ligada ao que o capítulo 19 fala. Fides, a fé. A fé que remove montanhas. Nós já temos procurado, temos desejado ter esta fé que remove montanhas. E nós falamos assim para nós, mas meu Deus, eu fico rezando para ver se tira aquele gordo da minha frente, e nem com essa reza ele sai da minha frente. Nem essa montanha eu consigo tirar, imagina as outras. Não estamos falando de pessoas que sejam montanhosas, para cima ou para os lados. Estamos falando, e o Evangelho nos explica, de inúmeras coisas que, quando nós olhamos com a vontade debilitada, se tornam grandes, sem serem grandes. E esta dimensão avantajada, que assumem os problemas, poderiam ser combatidos se nós tivéssemos uma alteração simples da maneira de encarar isto. Quando nós mudamos o enfoque, as coisas mudam. A vontade, portanto, iluminada pela capacidade de entender as leis do universo, aquilo que é essencial, aquilo que é importante, nos estimula a descobrir que todos nós podemos realizar mais do que temos realizado. Há um escritor norte-americano que de vez em quando nós citamos aqui, e que tem uma frase muito interessante a esse respeito. Ele dizia assim: na minha vida eu sofri por muitas coisas, vivi 80 anos, 78 anos, sofri por muitas coisas, algumas das quais inclusive aconteceram. Eu vou repetir porque ninguém entendeu. Esse escritor americano dizia assim: na minha vida, que foi longa, cheia de problemas, cheia de coisas, eu sofri muito, muito mesmo. E olha, sofri, inclusive, por algumas coisas que de verdade aconteceram. Algumas tinham acontecido, e as outras, mas ele tinha sofrido. Tinha sofrido por coisas que não aconteceram. E não aconteceram por quê? Porque ele estava sofrendo por antecipação. Estava sofrendo por achar que aquilo ia acontecer, mas não aconteceu. Você vai fazer um jogo da loteria e já começa a sofrer no balcão. Você vai ter a Mega Sena acumulada, você vai jogar nas... Ai meu Deus, eu tenho 60 números para escolher quais serão os premiados. Já começa a sofrer ali, já sobe a pressão. E aí tem que escolher meia dúzia daquele conjunto numérico, aí já faz a prece, porque é na casa lotérica que tem mais gente rezando. Humberto de Campos conta isso no livro Da Terra para o Céu.
Ele fala, o marido, né? A mulher achava que ele era assim, um cara desconectado de Deus, porque ele não ia em igreja nenhuma, nunca rezava. Ele falou, você está muito enganado, eu rezo sempre. Rezo? Onde você reza, homem? Se eu nunca vejo você rezar, nem em casa você reza. Eu rezo toda vez que eu jogo, eu rezo. Na lotérica ele rezava, para ver se ganhava. Então já começa o sofrimento. E aí você, daquele dia que jogou, eu sei que com vocês não é assim, mas daquele dia para frente tem esse cara aí que reza lá na lotérica, ele fica, ai, se eu ganhar, ai meu Deus, se eu ganhar sozinho, então vai ser o show, mas se eu ganhar só metade, já vou fazer isso. Ah, mas e se o fulano quiser um dinheiro emprestado? Já começa a sofrer com os parentes. Ah, mas o fulano não pode descobrir que eu vou ganhar, porque se ele descobrir, como é que eu vou driblar esse cara? Esse cara é carne de pescoço, ele vai me perseguir até o fim da vida. Meu Deus do céu, eu vou ter que sair do país. Mas se eu sair do país, eu vou ter que levar minha família, meus filhos, eles estão na escola. Olha já o tamanho do enrosco. Eu vou ter que contratar uns guarda-monte para me tomar conta de mim, dos meus filhos, porque vou ter que comprar um carro blindado, porque o crime hoje está organizado, eles vão querer me sequestrar meus filhos. Eu já vou telefonar, procurar, né? Onde que tem empresa de segurança? Já vou fazer orçamento. Já está lá, ó. Não sabe nem, só tem um papelzinho na mão, com os números que talvez ele está pensando que vai dar. E então este sofrimento que vai sendo criado pelo pensamento, aí chega lá no dia, você já correu tanto que você nem viu o negócio, já está longe. Aí você, não deu nenhum número, rasga aí o telefone da segurança, da empresa de segurança, rasga aí, vai lá, fala pro cara lá da agência de turismo que eu não vou viajar não para a Europa, para ele parar de procurar onde é que eu vou morar lá na Suíça, porque não deu certo ainda. O sofrimento que nós antecipamos faz parte do quê? Faz parte de um estresse desnecessário, que corrói a nossa estrutura emocional. E está ligado exatamente a nós desejarmos coisas que não tem nada a ver com aquilo que nós de verdade precisamos. Todos nós já pensamos em melhorar o mundo. E se nós aqui fizéssemos um levantamento, estamos aqui talvez hoje em 250, 300 pessoas. Nós talvez tenhamos sentados aqui umas 15 creches, uns 25 asilos, umas 40 casas de sopa, sentados aqui, dentro de vocês, alguma escola de alfabetização, algum tipo de clínica para reabilitar pessoas com problemas de droga, estão aí, guardados nas cabeças, estão aí planejados um dia. Um dia quando eu tiver dinheiro, um dia quando alguém me ajudar, um dia. E o que é isto? O mundo esperando, o mundo caindo aos pedaços, o mundo sendo cada vez mais massacrado pela miséria. E nós com as ideias boas na cabeça, doença da vontade. Por que nós não pegamos esta ideia e uma vez por semana, como fazemos na loteria, não nos acercamos dela? Eu vou transformar isso aqui em coisa verdadeira. Senhor, eu quero um dia poder ter uma instituição, ou fazer parte de uma instituição que ajude os aflitos. Mas enquanto isso não é possível, Senhor, traz alguém aqui na minha porta para eu dar um prato de comida. Faz com que eu tenha do almoço, que eu possa retirar alguma parte, fazer um marmitex e procurar na rua e sentir a alegria de dar para esta pessoa alguma coisa. E então, cada dia você cria a sua casa da sopa. Porque uma casa da sopa não precisa ter nem telhado, não precisa ter nem banco,
Não precisa ter nem mesa. Precisa ter um prato, uma colher e alguém que tenha feito a sopa para entregar para o faminto. Você é a casa da sopa, a casa que faz a alegria de um faminto. Você é a creche, quando cuida da filha da vizinha para ela poder ir visitar o marido que está no hospital. Quando fica com o seu sobrinho, com o seu neto, você é a creche. Quando se sacrifica, tendo que algemar o monstrinho para ele não destruir a sua casa, mas amá-lo mesmo algemado. E se você não é capaz de fazer um prato de sopa, ou de dar algumas horas da sua boa vontade do lado de uma cama de um doente, porque alguém pediu a você que fosse visitar um amigo que está internado, porque não tem ninguém, ele está em depressão, alguém precisaria falar com ele, conversar um pouco, deixar ele falar. Como é que nós queremos ter as grandes coisas? E como é que Deus pode fazer o que é pequeno ficar grande? Se aquilo que depende da gente, no pequeno, nós não colocamos a nossa parte. Nós deixamos para lá. Um dia, quando alguém me ajudar, quando eu ganhar na loteria, quando aquela herança vier do tio velho que vai morrer fatalmente, e aí é justamente o cara que nunca morre, o rico. E como ele nunca faz a besteira de morrer e nunca te dá o dinheiro que você espera, vão morrendo no crime, no asilo, no hospital, aqueles que nós poderíamos ter feito alguma coisa. Essa é a dificuldade de sairmos de nós mesmos. Mas eu vou enfrentar tanta dificuldade, eu vou enfrentar tantas pessoas que não gostam do que eu vou fazer, tanta gente que vai me criticar. Ora, mas você está querendo o quê? Moleza? A nossa instituição, que hoje completa 45 anos de existência, e não se ocupa de festas, porque todos os dias quando vocês estão aqui, para nós isto é uma festa. Começou com 5, 6 pessoas somente, a maioria já do lado de lá. Ainda temos a alegria de ter 2 fundadoras encarnadas. Mas quando nós, depois de termos passado largo tempo em um pequeno cômodo alugado, que já estava arruinando-se, porque o proprietário deste pequeno cômodo, ele era muito pobre, ele só tinha outras 38 ou 40 casas de aluguel. E ele nunca queria gastar dinheiro para tampar o esgoto que tinha estourado na casa de cima, porque era uma garagem onde nós estávamos. Quando nós então lutamos para termos uma sede que não dependesse nem do aluguel que nós tínhamos que correr para buscar o recurso para pagar, nem da boa vontade do proprietário a cada 6 meses em querer subir e ganhar ainda mais, que é o direito dele e que nós sempre respeitamos, nós começamos a trabalhar para ter um lugar, ter um pedaço de chão. E quando falamos nós, podíamos dizer que quando a nossa casa estava cheia naquele período, ela tinha 15 pessoas. E estas pessoas lutaram para conseguirmos, através do trabalho, comprar
o lugar onde depois nós teríamos que construir. E assim conseguimos. Quando eu digo conseguimos, começamos pela bênção divina. Se não fosse ela, não adiantaria nada estarmos trabalhando. Aí depois de termos comprado, passamos a trabalhar para arrumar dinheiro, para construir. E era aquela época em que os planos econômicos não surtiam efeito e as inflações iam galopando umas sobre as outras. Então você fazia um bazar, trabalhava o sábado inteiro num shopping, pegava o dinheirinho, punha na poupança para juntar, para poder começar a construir. E então o que acontecia? O mês passava 80% de inflação. As coisas subiam 80%, todo mundo reajustava o preço, e aí você não tinha como começar um negócio. E ficamos nesse vai, juntando recursos. 4 anos. Quando por fim dissemos, não, vamos começar do jeito que dá. Fomos em uma loja de bloco, calculamos quantos blocos de construção iriam aqui e compramos 5.000 blocos. Para pagamento em 3 vezes. Um à vista, outro para 30 e outro para 60 dias. Aí, demos os cheques. Isso foi numa terça-feira. Quando foi quinta-feira, o nosso presidente José Sarney decretou feriado bancário. Na sexta-feira, nenhum banco abriu. No sábado, o Fernando Collor de Mello assumiu a presidência e no domingo nós todos tínhamos sido rapelados. Tínhamos 50 alguma coisa na conta, que nós já passou tanto tempo que você não sabe se era cruzado, cruzeiro, cruzado novo, réis, reais, dólar, qualquer coisa era 50. Que não dava para nada também. 4 anos trabalhando para arrumar recursos. Os blocos aqui no fundo, onde está o pessoal aí, ó, que está assistindo aí pela televisão, aí no fundão, ó, era aí que estavam os 5.000 blocos, em cima de vocês. O terreno vazio, e eu sentado em cima do muro, olhando isso tudo aqui. O que vamos fazer agora? Sem dinheiro, com os blocos, o terreno no chão, tínhamos tido a caridade, alguém nos tinha doado a terraplanagem, tinha raspado, o terreno estava retinho, assim, bonito. E então, pensei, o que nós vamos fazer? Ainda éramos os 15. Falei, quer saber de uma coisa? Esse negócio não é meu. Esse terreno não é meu, esses blocos não são meus. Quem é o dono desse negócio? Ele que se vire para ele arrumar dinheiro. Mas que nós vamos começar a construir, nós vamos. E aí pegamos o pouco que tínhamos e começamos, e trabalhamos, feito loucos. E começamos. O primeiro empreiteiro que nós arrumamos nos deu um golpe, levou 25% do valor que tinha cobrado. Mas esse homem foi um santo quando nos roubou. Como diz o Chico, foi um roubo tão bonito. O Chico fala isso. Um dia não devolveram o dinheiro dele e ele saiu e o amigo que estava com ele, Chico, peraí, o cara errou no troco, esse cara tá te roubando, peraí, não, meu filho, não. E o moço voltou lá e falou, olha, o Chico te deu X, você restituiu Y, tá errado. Oh, desculpe, e o Chico lá fora. Aí o cara acertou o troco e o rapaz, ó aqui, Chico, seu dinheiro. Mas isso, não, eu falei para você deixar para lá, não importa. Não, Chico, mas esse cara estava te roubando. Mas foi um roubo tão bonito. E assim também foi com esse nosso irmão. Porque ele deixou aqui aquele que seria por 10 ou 11 anos o zelador desta casa. Ele trouxe com ele um pobre de um irmão que vivia no sem terra, que não tinha de morar. E que veio para trabalhar abrindo os buracos aqui no chão.
o seu Antônio, que deve estar escutando eu contar da vida dele, porque eu não ia falar pelas costas. Então ele que está no mundo espiritual deve estar aqui hoje. E ele morava naquele quartinho de blocos onde fica o material de construção, porque era a casa dele. E quando esse moço foi embora, levando o pouco que nós tínhamos, ou uma parte do que nós tínhamos dado a ele, deixou o seu Antônio. E o seu Antônio passou a ser o nosso protetor, vamos dizer assim. Ele mesmo, carregando com ele os seus probleminhas, vindo de uma vida sem ninguém, uma vida sem nada, uma vida no abandono, uma vida sem companheiro, uma vida sem família. Passou a ser a nossa família e nós passamos a ser a família dele. E então naquele ano arrumamos outro construtor, outro irmão generoso que veio e foi erguendo estas paredes, sem dinheiro. O nosso dinheiro estava preso no banco. Nós trabalhávamos fazendo bazares de doces e salgados. As mulheres, os homens faziam os doces, davam os doces, os salgados para o bazar. Aí eles iam todos lá trabalhar no bazar, no shopping, porque alguém tinha que ficar lá vendendo. Aí tinha fome, aí comprava o doce que ele tinha feito, o salgado que ele tinha feito, comprava, comia e pagava. O que ele tinha dado, ele comia e ele pagava o preço que estava lá fixado. Por amor. Muitos deles já não estão mais aqui. Mas passávamos todo sábado vendendo doces, vendendo salgadinhos na porta lá de uma das lojas que nos havia cedido o seu espaço no shopping. E era uma festa. Arrumávamos o dinheiro, pagávamos os pedaços que estávamos devendo. Isso foi o ano de 1990. Trabalhamos no pior ano da nossa história financeira. E aí, no dia 13 de janeiro de 1991, nossa casa estava pronta por dentro. Tínhamos pintado. Tínhamos ainda as velhas cadeiras da garagem. Tínhamos a vontade. Não tínhamos lustres. As lâmpadas estavam penduradas. Mas nesse dia, nós fizemos aqui a nossa primeira reunião. Tudo ainda por terminar. Mas estávamos na casa de Dr. Bezerra e Dona Maria. E naquele ano, no mês de outubro, quando aquelas liminares começaram a devolver os dinheiros de todos os que tinham sido bloqueados, nós obtivemos de volta, para lição nossa, para aprendizado nosso, nós tínhamos mudado e tínhamos todo o dinheiro de volta. Como se Deus tivesse nos testado, dizendo: eu sei que com dinheiro vocês constroem, mas eu quero saber se vocês têm vontade para construírem sem dinheiro. E então nos presenteou com nova sede e com tudo aquilo que em 4 anos nós tínhamos juntado, que nós usamos então para ir terminando e para continuar trabalhando. E isso nos serviu muito, sabe por quê? Porque depois que nós percebemos isso, nós ficamos pensando: mas como fomos covardes! Olha a doença da vontade. Se tivéssemos feito isso 4 anos antes, teríamos construído. Se tivéssemos nos empenhado, se não tivéssemos duvidado, já há mais tempo teríamos mudado. E então serviu para nós como uma lição também, para que sem arrogância, sem prepotência, sem presunção, sem ilusões,
nós nunca mais adiássemos o que é necessário fazer. Agora nosso lema é diferente. Entramos em contato com o Criador através do Divino Mestre e falamos para Ele: Senhor, está acontecendo tal coisa. Se o Senhor não quiser que seja assim, o Senhor trate de resolver logo, porque nós já estamos fazendo. Se o Senhor demorar muito, quando o Senhor acordar já está feito. Aí não vamos desfazer. Tal é agora para nós a confiança que temos no Pai, que se Ele nos dá o obstáculo, Ele sabe, e nós sabemos, que nós já temos o necessário para superá-lo, mesmo que isto exija mais suor, que exija andar no escuro, que exija ter o coração nas mãos do Senhor, sem comprometer naturalmente com condutas ilícitas a tarefa que é de ser, a partir de nós, exemplo do que é correto, sem a gente ainda conseguir, mas o esforço nós fazemos. E então aprendemos de todos aqueles que há 45 anos atrás prepararam as cadeiras onde vocês hoje se sentam. Dona Emília, seu marido, José Pedro, seu João Preze, o Costa, e tantos outros que com eles, como o seu Reinaldo Petrone, a Dona Heloísa, que é uma das nossas sócias fundadoras, a Dona Elvira, que como a Dona Heloísa, são as duas que ainda estão conosco. Estes nunca pensaram que 45 anos depois nós estaríamos falando deles numa casa que já não cabem apenas 15 pessoas, que é pequena, é verdade, mas aprendemos com eles a ter a fé e a confiança de que se Deus nos empurra para frente, é porque a gente pode caminhar. E assim, na nossa vida, isso tem que fazer um sentido. Eu estou passando por essa dificuldade. Então primeiro, observe por que você chegou nela. Será que você não gastou mais do que devia, mais do que podia? Será que você não contou muito além do que você deveria ter contado? E isto já é um ensinamento. Mas se aquilo está acontecendo, lembre-se que é preciso acontecer para a gente despertar. Não é para a gente fugir, não é para a gente desertar, é para a gente entender que é possível corrigir. Mas eu perdi tudo. Que bom que você perdeu tudo. Essa é a lição que nós temos de um dos pintores do impressionismo, que nos tem trazido obras lindas na pintura mediúnica. Ele, Camille Pissarro, tinha um ateliê em Paris, já era pintor há muitos anos, quando uma guerra entre a Prússia e a França eclodiu. E como artista não é bom de mira, não é bom de pontaria, estes que tentavam melhorar a terra com o fuzil do pincel e a pólvora das cores, se afastaram do centro da destruição, foram para a Inglaterra. E quando houve a invasão, chegando os soldados às casas, aos lugares onde eles iriam ficar abrigados, invadiram o ateliê de Pissarro. Todo o trabalho de Pissarro de 15 anos, em telas, e telas, e telas, e telas, estava lá. Estava lá, guardado. Pissarro estava longe,
Aquilo não tinha nenhum valor para os soldados. E então, uma parte daquilo foi usado pelos soldados para cobrir a lama do chão por causa da chuva, e eles poderem andar em cima sem sujar as suas botas. Outra parte das obras de arte de Pissarro foi queimada como lenha para aquecer os soldados nas noites frias. Naturalmente não tinham nenhum zelo com nada que pertencesse ao seu inimigo. Destruíram tudo que tinham pela frente, até que um dia terminou a guerra. E quando a guerra acabou, eles foram embora. E não existia mais nada, absolutamente nada, do que Pissarro tinha produzido. Todo o seu acervo destruído. Pissarro, que estava na Inglaterra, a nação que servia de berço acolhedor para os que fugiam do horror, volta para a sua antiga moradia. Ah, que coisa linda quando a gente não tem nenhuma doença da vontade, quando a nossa fé é maior do que todos os desastres, quando a nossa confiança em Deus e em nós mesmos nos capacita, nos qualifica para irmos em frente. E então Pissarro vê tudo destruído. Imagine você chegar na sua casa que você levou décadas para construir, para pintar, para organizar, e a ver quase em ruínas, apenas as paredes. Foi assim que ele teve que enfrentar. E então, ao invés de entrar em depressão, ao invés de chorar porque todas as suas produções de 15, 20 anos tinham sido exterminadas, conta-se que Pissarro exclamou: que bom que eles destruíram tudo, que bom que não restou nenhuma marca do que eu já fui, porque agora eu posso começar de novo do zero, posso fazer tudo diferente, posso fazer tudo melhor. Porque se eu tivesse todas as telas aqui agora, com os estilos que eu já demarquei, eu teria que obedecer ainda as velhas coisas, os velhos modos, o velho estilo. Teria que me prender a eles. Estou livre, livre novamente, livre para ir em frente. E de verdade se notabilizou como um dos grandes gênios do impressionismo da sua época e de todos os tempos. Quando aprenderemos com ele, quando aprenderemos conosco, quando aprenderemos com o Pai, quando aprenderemos a olhar para frente, a não ficarmos com medo. Ah, eu estou doente, será que eu vou morrer? Não tenha dúvida, vai. Não tem problema, não se incomode com isso, você vai morrer. Agora não significa que vai ser dessa doença, porque não existe quem não vá morrer, cujo corpo não vai ter que ir para o cemitério. Então já resolva esse problema. Ah, se vai ser agora, amanhã ou depois, não importa. O que importa é como você vai viver enquanto não chegar a hora. E se você viu que não foi agora, se você sarou da gripe e não foi a gripe que te levou para a sepultura, ora, você teve renovado o alvará da existência. Você é de novo um Pissarro, vendo abertas à sua frente as novas oportunidades. Que ninguém te ajude, que ninguém ajude Pissarro, que ninguém faça por nós o que depende de nós fazer. Isso é uma honra. Isso é uma honra para quem de verdade tem vontade. Senhor, ninguém quis ajudar, mas estou aqui trabalhando sozinho. Ninguém quis fazer a casa da sopa comigo, mas aqui está o meu prato, que hoje eu entreguei a um faminto. E aí entenderemos o que Jesus quis dizer. Bom é fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa,
eu te constituirei sobre muitas outras. O problema do Senhor não é ter exércitos. O problema de Jesus é ter um soldado. Porque estão escasseando por aí. Estão escasseando soldados que têm coragem. Por isso que são poucos os escolhidos. E agora que nós modestamente pudemos falar de 45 anos, nós nos lembramos que isso só foi possível porque há 151 anos atrás estava nascendo uma doutrina que justificou como base do esforço do mundo invisível a construção do Consolador prometido, que só foi possível por causa do mundo invisível e de um soldado, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon. Amanhã, Hippolyte Léon Denisard Rivail faz aniversário. Por causa dele, por causa do Cristo, por causa dos 11 que fundaram esta casa, estamos aqui hoje. Mas foi fácil? Não. Não houve problemas para Kardec embasar uma doutrina nova. E como? Ele sofreu? Puxa! Como alguém que ama está no mundo e não sofre? Sofrer faz parte do nosso crescimento e do teste, do tamanho do amor que a gente tem. Se você diz que ama, mas não é capaz de sofrer pela causa que você ama, você não a ama. Se você não é capaz de sofrer pela pessoa que você ama, você não a ama. E se você não é capaz de sofrer pelo ideal, você ainda não o tem. É só uma ideia. Esse é o problema de ainda as creches estarem na nossa cabeça. As casas da sopa ainda estarem nos nossos sonhos. Os asilos não estarem de pé fora de nós, porque há apenas uma ideia. Ainda não é o ideal. Mas Kardec tinha este ideal. E foi vivê-lo quando estava maduro, segundo as determinações do mundo invisível, que organizaram todo este processo para a eclosão do Consolador prometido, através das mesas que giravam. Kardec sozinho, com a sua esposa, talvez a sua única amiga, porque contra Kardec, os próprios companheiros daquela época, muitos deles, o abraçavam pela frente e o caluniavam pelas costas. Kardec sofreu a falência, porque confiou suas economias aos cuidados de um tio irresponsável, emprestou ao sobrinho, que consumiu com os recursos, que não pagou. E então Kardec teve que vender a escola inicial, o Instituto Rivail, antes de ser ele o codificador do Espiritismo. Vendeu para pagar as dívidas feitas por um sobrinho, por culpa do sobrinho. E aí, sabe o que foi fazer? Aquele lugar que era o local em que ele dava aulas, em que ele atendia como professor, não apenas quem podia pagar, mas os outros que estudavam de graça. Kardec arrumou 3 empregos. 3 empregos como contador de empresas, para fazer a escrituração e conseguir salário, conseguir ter dinheiro. E mesmo assim não desistiu. Nem a força da adversidade, nem a força da maldade, nem a traição dos seus amigos tiraram dele a vontade
Porque era um espírito de verdade preparado para isso. Um espírito que enfrenta a ventania sem arrogância, mas sabe que há horas de ser firme e há horas de ser flexível. E Kardec, assim, mudou-se de uma casa de ótima condição, de boa condição, onde ele vivia, e foi morar em uma rua que se chama até hoje Rua dos Mártires, número 8. Nós estivemos pessoalmente lá, na porta da casa onde Kardec viveu, nos fundos de um prédio pobrezinho. E aqueles que tiverem curiosidade podem entrar no site que fizemos um programa mostrando todas essas imagens. O corredor que Kardec usava para sair à rua, para subir à sua casa, no fundo. Uma casa que era, talvez, metade deste salão, onde ele vivia com a esposa. E era tão apertada, que por causa desse apertamento, depois que eles, codificando a doutrina, se reuniam lá para discutir estas teses, deliberaram: olha, o seu Kardec, aqui é muito, não dá não, aqui é muito pequeno, porque às vezes se reuniam até 30 pessoas, e então eles resolveram alugar um outro local para se fazerem as reuniões. Tão apertada que era a casa onde ele foi morar. Mas foi morar em uma residência que de verdade devia ser para mártires. Tal o seu estado de simplicidade. E então, homenageando aquele que codificou para nós o que Jesus tinha a ensinar sobre a vida indestrutível, a reencarnação. Quanto custaria para você conversar com seu pai que desencarnou de novo? Quanto você sentiria que você pagaria para ter de volta o abraço da sua filha que você sepultou quando ela tinha todo o vício? Ah, isso não tem preço, e não tem mesmo. Mas graças a este homem que foi firme, que não tinha apenas na cabeça uma ideia, mas que foi lutador até o fim, nós encontramos o que Hilário Silva nos conta aqui neste livro, O Espírito da Verdade, em homenagem a Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que de verdade não precisa das nossas míseras homenagens, mas fazemos questão de agradecer-lhe, porque nós não somos mais as mesmas pessoas por causa dele, por causa dos Espíritos, por causa do que nos ensinou. Nenhum de nós é mais a mesma pessoa depois que aprende que nunca morre, depois que aprende que veio à Terra com uma missão, depois que sabe que pode ajudar Jesus a construir um novo mundo, depois que começa a matar em si o próprio mal, o mal da ignorância. Diz Hilário Silva, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a Sociedade Espírita de Paris estivesse consolidada e os livros prosseguissem sendo vendidos, escasseava o dinheiro para a gigantesca obra que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Cartas sarcásticas avolumavam-se sobre a sua mesa. Quando mais desalentado se mostrava o codificador, chega a sua esposa, a paciente Madame Rivaio, a doce Gabi, e lhe entrega certa encomenda
cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e então leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como sua história, rogando-lhe antes de tudo que prossiga em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para lhe pedir isto. Sou encadernador de livros desde a meninice, trabalhando em uma grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e me julguei condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, eis a doença da vontade. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros diante dessa fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil. Eu não sei nadar. Pensava quando vislumbrava o momento de saltar. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Então, em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, fui até a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente do rio, e ao fixar a mão direita sobre o parapeito para atirar-me, toquei em um objeto um tanto molhado que se deslocou da amurada e me caiu aos pés. Surpreendido, olhei e vi um livro que o orvalho da noite tinha umedecido. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste vizinho, pude ler. Logo no frontispício, entre irritado e curioso, a seguinte frase: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha um bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual eu acrescentei uma breve mensagem. E este volume eu lhe passo as mãos abnegadas, autorizando a você, distinto amigo, a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. Então o codificador desempacotou um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa
viu as iniciais do seu pseudônimo Allan Kardec. E nas páginas do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que lá havia sido posta por Laurent, leu com emoção aquilo que o missivista se referira, no acréscimo que ele próprio tinha feito. Com outra letra firme estava escrito: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram com sua publicação. Joseph Perrier era o autor da carta e da encomenda que fazia chegar às mãos de Kardec. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Apertou o livro de encontro ao peito. Raciocinava não mais em termos de desânimo, de sofrimento, mas sim, agora, com a convicção da esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo, necessitado de renovação e de consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, olhando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou profundamente e, antes de retomar a caneta para continuar o trabalho costumeiro, levou um lenço aos olhos e limpou uma lágrima que escorria. Este é o exemplo de fé. É um dos muitos aos quais poderíamos nos referir. Mas, graças a ele não ter desanimado, graças a um homem ter feito o que podia, enfrentando as adversidades sem se abater, e mesmo nas horas difíceis, sentindo a mão de Deus que o estimulava a ir adiante, nós estamos aqui hoje para entender as mãos invisíveis que farão hoje, como tem feito todos os dias, a mesma coisa por cada um de vocês. Lembrem disto. Vocês são um presente de Deus ao mundo que precisa de renovação. Não são doentes, não são mendigos, mesmo que tenham doenças e mesmo que estejam pobres. São herdeiros do Criador. São Kardecs nas lutas de cada dia. São capazes de vencer a si mesmos, o que é muito mais do que vencer um tumor, do que vencer o desemprego, do que vencer o medo. Lembrem que foi para cada um de nós que o mundo espiritual trouxe o Consolador prometido. Há 151 anos atrás, eles já estavam preparando o nosso caminho. O caminho que agora pode receber a nossa marca. E se não uma casa da sopa, pelo menos um prato de sopa. Se não um albergue, um asilo, ao menos a visita a um velho que está lá. E se não uma creche, ao menos a alegria de abraçar a criança e de ajudá-la em tudo que a gente puder. Quem for fiel em pouca coisa será constituído sobre muitas outras. Pensem nisso. Muita paz.
Senhor, como é bom unirmos-nos mais uma vez, sentindo o Teu envolvimento carinhoso através dos espíritos amigos, destas inteligências que amam apesar do que nós somos. Ah, Senhor, que alegria maior pode haver do que a gente entender que, como filhos de Deus, nós não fomos modelados para sermos derrotados nas lutas que temos que enfrentar. Ah, Senhor, como pode existir em nós, em algum momento, a ideia de que fomos esquecidos, de que alguma enfermidade foi encomendada pela divindade para massacrar o seu filho? Desculpa do Senhor. Quando observamos a tibieza da nossa fé, quando nos envergonhamos depois de não termos confiado. Ah, Senhor, se nos lembramos de Simão, te vendo caminhar sobre o mar, e te rogando: Senhor, eu também quero andar. Nós recordamos a importância da fé quando você estende as mãos e convida: vem, Simão. E aquele que precisava de embarcação para singrar o velho mar abre mão das tábuas da sua jangada primitiva e começa a andar sem afundar. Ah, Senhor, quantas vezes a vida nos convida a entregar a embarcação que nos dá segurança, sobre a qual nós construímos nossos sonhos e nossas ilusões. E nos falta esta convicção que teve Simão. Ajuda-nos então a não nos deixarmos prender nas coisas pequeninas que a gente tem medo de enfrentar. Ajuda-nos a que a gente consiga superar o receio de afundar, o medo de morrer, a angústia de empobrecer, de não ter onde morar, de não ter onde dormir. Ajuda-nos, Senhor, a que a nossa fé seja maior do que as coisas pequenas que nos desafiam, do que os problemas que se apresentam diante de nós. Ajuda-nos a sentir que nunca estamos a sós, que a Tua bondade nos conforta, que mesmo quando pareça que a esperança é letra morta, ainda assim não é o fim. Ainda assim nosso esforço, nossa coragem é capaz de modificar a trajetória das coisas, é capaz de demonstrar que cada um que confia não está à deriva, sem ninguém a ajudá-lo. Ao contrário, nós sabemos, Senhor, da importância que você dá ao gesto de nobreza de quem sofre sem reclamar, e acima disto, que se capacite a ajudar outro que sofre. Nós sabemos que se você se ocupa de tantos enfermos que nesse momento estão nos hospitais,
no isolamento, nas UTIs, nos corredores, nos prontos socorros, implorando o remedinho. E você está ali, através dos seus mensageiros, recobrindo-os de carinho, sem lhes dizer: você é o culpado por você estar assim. Se é verdade, Senhor, que o teu amor é medicação para o espírito que está na enfermidade, enfrentando a sua própria evolução. Ah, Senhor, como você não haverá de amar ainda mais aquele que recusa a condição de enfermo e se transforma, mesmo doente, no enfermeiro de tanta gente. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que está aqui, para que possam borrar, possam apagar, possam esquecer de si a ideia de que estão rastejantes, mendigando o amor de Deus. Que se lembrem, Senhor, que são diamantes, que são estrelas radiantes, que são presentes do Criador para iluminar a escuridão. Por isso eles aqui estão. E por isso, Senhor, que unidos todos cantarão, todos cantaremos mais uma vez a nossa prece. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar